Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. E eu, como sempre, eu trago temas que eu tenho dificuldade de lidar no meu dia a dia. É uma grande oportunidade para mim, agradeço a compreensão de vocês por me ouvir, porque quando algum tema me incomoda, eu preparo uma palestra, falo muito sobre aquilo. E tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, quem sabe um dia fura, né? Quem sabe eu aprendo com o que eu estou falando. Não é o fato de estarmos aqui na frente que já somos melhores do que alguém. Pelo contrário, carregamos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E tudo aquilo que eu falo aqui não são coisas que eu já faço, mas coisas que eu gostaria de começar a fazer a partir de agora, pela compreensão que a doutrina espírita nos dá através dos ensinamentos. Todos os exemplos que eu der aqui, nem todos vão se encaixar em todos os exemplos, claro que não. Mas qual é a proposta? A proposta é, aquele exemplo que a gente se encaixar, se questionar. O que eu posso fazer para mudar isso em mim? Essa é a proposta. Porque o slogan que Kardec apresenta é, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E o esforço que emprega para vencer as suas más inclinações. Quer dizer, quem é o verdadeiro espírita? É quem está buscando fazer diferente. Quem está buscando se modificar. Esse é o verdadeiro espírita. Então, esse é o tema que eu trouxe hoje. A trave e o argueiro. Porque quando eu parei para pensar um pouco nesse tema aqui, eu falei, tem tudo a ver comigo. Quando Jesus disse, primeiro tira a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão, nós caímos no julgamento. Nós julgamos demais as pessoas, queremos que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que eu acho que é certo. Eu tenho dificuldade no relacionamento porque eu quero que as pessoas façam o que eu acho que é certo. Eu quero que as pessoas façam aquilo que um dia eu tive como verdade. Mas a minha verdade, como eu disse, é minha verdade. E não tem que ser a verdade do outro. E é por aí que começam as discussões dentro do lar, as dificuldades de relacionamento. Nós vivemos uma grande ilusão. E essa ilusão em que nós vivemos, nós achamos que vida é aquilo que eu acho que é. É aquilo que eu tenho vivido. E aí eu tento fazer com que os outros se adequem ao meu tipo de vida, ao meu jeito de ser. E não é por aí. Eu trouxe aqui para nós vermos o que são as ilusões. Qual é a definição de ilusão? Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Então, olha só. A nossa grande ilusão é achar que é aquilo que pensamos, que a vida é isso. Se eu perguntasse a vocês, qual é o real motivo de estarmos no planeta Terra? As respostas seriam assim, é nosso aprimoramento moral, nosso aprimoramento espiritual, fazer as pazes com nossos inimigos. Aí eu pergunto, e por que não fazemos? E por que nós estamos adiando tudo isso? Porque chega aqui os bens materiais prevalecem, a busca desenfreada ao dinheiro, né? E de repente a gente se vê perdido. Observa muitas vezes como tem sido o nosso dia a dia. A maior parte do nosso tempo não seria apenas para o nosso sustento, mas seria para ter para sobrar lá na aposentadoria, ou para ter para dar entre aspas, conforto para os familiares. Mas e aqueles que não têm a mesma sorte? Então quer dizer que não têm o direito de ser feliz? Na maioria das vezes são mais felizes do que nós. Porque não tem o que cuidar, não tem o que proteger, apenas vivem o momento. Então é uma grande ilusão a nossa vida. Eu pergunto a vocês, tem alguém desiludido ou já se desiludiu aqui ou não? É uma pergunta retórica, não deveria nem fazer, né? Mas eu pergunto o seguinte, quando é que nós nos desiludimos? Quando nos iludimos. Simples assim. Só existe desilusão porque um dia houve uma ilusão. Olha só, somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que hajam
como imaginamos que devam agir. Simples assim. Então eu tenho lá 5 anos de namoro, mais 20, quase 29 anos de casado. Né? Nos primeiros anos de casado, nós nos desiludimos. Né? Eu fico desiludido com ela porque eu queria que ela desse aquilo que não podia, que agisse da maneira que eu gostaria. E ela tem a opinião dela. E ela vai fazer do jeito dela. Então eu fiquei desiludido com ela e ela ficou desiludida comigo pelo mesmo motivo. Pronto, muita gente para por aí um relacionamento. Ah, eu estou desiludido com o companheiro ou com a companheira. Mas eu diria que seria a partir daí que deveria começar o verdadeiro amor. Ficaria mais fácil a convivência, porque se eu respeitasse o jeito dela ser e ela respeitasse o meu jeito de ser. Porque aí eu já sei o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer, o que ela não quer, o que ela vai fazer, o que não vai fazer. Ficaria mais fácil. Mas a gente continua se desiludindo ao longo do tempo, porque eu continuo tentando fazer com que ela haja da maneira que eu gostaria. E vice-versa. Então, as desilusões acontecem porque nós nos iludimos querendo e ficamos esperando, ficamos na expectativa que o outro vai fazer o que eu acho que é certo. Então, essa é a nossa desilusão. Nós nos desiludimos em casa, no trabalho, com os amigos, no trânsito. Tudo por quê? Porque aquelas pessoas não agem como eu acho que é certo. Então, só lembrando de novo, nem todos vão se encaixar em todos os exemplos. Tem gente que já superou muita coisa do que eu já falei. Mas qual é a pergunta novamente? Aquele que se identificar com algum, questione-se. O que eu posso fazer para modificar isso? Um grande exemplo é isso aqui, ó. O que vocês veem nessa imagem? Ela é uma árvore torta. Simples, não é? E um sábio chega para os discípulos e diz: eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. Vocês calculam que estava dando torcicolo neles lá, né? Tentando imaginar como seria aquela árvore na posição correta. E depois de horas de tentativa, eles falam para o sábio: ó, desistimos, qual a moral da história? E o sábio diz: qual foi a pergunta inicial? Ver a árvore na posição correta, ele disse. Então deixam de ser teimosos, admitam, ela é uma árvore torta. Vocês estão sofrendo porque vocês gostariam que ela fosse de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, ereta. Né? Aí eu pergunto quantas árvores tortas tem dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no trânsito, que nós estamos tentando endireitar essas criaturas de acordo com o nosso ponto de vista. Como se a maneira que eu penso fosse mais verdade que a verdade do outro. Então, aí onde entra? Entra o personalismo. O que é o personalismo? É o excesso que se deu ao orgulho. Né? Jesus combateu demais o orgulho e o egoísmo. No Evangelho a gente vê tudo isso aí. Agora, o personalismo é o excesso que se dá ao orgulho. É aquela criatura que todos nós conhecemos alguns, por não admitir que muitas vezes somos, né? Mas é aquela pessoa que está sempre querendo que seja do jeito dela. Ela fica: será que você não enxerga que tem que ser assim? Será que você não vê que tem que ser assim? Né? E o outro fala: eu estou cansado de falar para você. Fala: então descansa, criatura. Né? Não adianta falar. Se eu já falei uma vez, falei duas, não adiantou? Não adianta ficar insistindo, não é verdade? Tem que respeitar a opinião do outro. Se ele não fez até agora o que eu acho que é certo, é porque ele quer fazer do jeito dele. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Fica mais difícil, mas o personalista é aquela criatura que continua querendo que as coisas aconteçam de acordo com o que ele acha que é certo. E quando uma coisa foge do controle, que a gente perde o controle da situação, a gente para, muitas vezes, até de prestar atenção no que o orador está falando, incomodado com aquele erro de português que está lá na frente. Verdade ou não? Vamos consertar rapidinho lá, né? Para não ficar... Então, percebeu como que é o exemplo do personalismo? Né? O que acontece? Quando você está numa festa, está conversando com os amigos, uma coisa sai do teu controle, alguém falou uma coisa que você não gosta, você já deixa de prestar atenção no que os outros estão falando, você já fecha a cara, né? Já fica chateado, o outro já cutuca, fala: o que aconteceu? Eu falo: não sei não, deixa quieto, né?
Não mexe não. Né? Então é assim, as coisas fogem do nosso controle e nós sofremos com aquela situação. Como resolver isso? Fácil. Teoricamente eu estou falando para vocês. Teoricamente é simples. Mas na hora de colocar em prática, gente, a nossa mente está condicionada a fazer sempre daquele jeito. É por isso que quando se fala em reforma interior, vocês calculam, cada um de vocês sabe o que é uma reforma dentro de casa, não sabe? O transtorno, a sujeira, a poeira, quem é alérgico, então, quase morre. Né? Reforma interior é a mesma coisa. Eu vou ter que pegar uma coisa que está acostumada a ser daquele jeito e transformar, mas para transformar vai ter muita sujeira, muito trabalho. Não vai ser de uma hora para outra. Então é essa proposta de fazer diferente, mas como modificar isso é muito difícil. Nessa encarnação nós vamos ter praticamente 90% de instrução, de informação, e para ser bastante otimista, 10% de transformação. Só que o fato de tomarmos contato com as verdades que a doutrina espírita nos oferece, fica mais fácil quando estivermos diante daquela situação. Quem daqui já não falou de si para consigo assim? Eu prometi que eu não ia falar mais isso. Eu prometi que eu não ia fazer mais tal coisa. Sabe? Essa já é o começo da transformação. Não se sintam culpados. A doutrina espírita veio matar a culpa e o pecado. Não existem. Isso foi criado ao longo dos milênios, porque quanto mais culpa eu sinto, mais dinheiro eu dou. Tá? Esquece a culpa. Nós não temos culpa de estar errando. Estamos condicionados a fazer isso. Nós temos culpa, sim, se eu, mesmo sabendo, não estiver fazendo alguma coisa para poder modificar isso. Não se sintam culpados. Eu prometi que eu não ia fazer. Tá bom, a próxima vez eu vou ficar vigilante e vou tentar acertar. Aí eu acerto porque eu estava vigilante, na outra eu erro, eu falo, mas de novo, eu falei que eu não ia fazer mais isso. Sem culpa, tenta de novo, vigilância novamente. Se não for assim, nós não vamos conseguir modificar nunca. Nós vamos ficar à espera de um milagre que não vai acontecer. Muitas pessoas dizem assim, eu faço as minhas preces em casa, eu faço evangelho no lar, eu vou ao centro, eu faço tratamento na casa espírita, por que as coisas não melhoram? Esse é outro equívoco. Nós estamos à espera de um milagre. Tudo isso que eu falei é muito importante, sabe para quê? Para destruir as energias deletérias que eu carrego, para afastar as entidades momentaneamente da minha vida, para que eu, comigo mesmo, tome a iniciativa de fazer diferente, sair da faixa vibratória negativa e melhorar. Eu sou o milagre. O milagre não vai acontecer. Eu sou o milagre. Eu tenho que fazer diferente para obter um resultado diferente. Porque fazer sempre igual, esperando que alguma coisa mude, já foi definido como loucura, né? Como insanidade. Então eu tenho que fazer diferente para obter um resultado diferente. E como fazer isso? Eu preciso primeiro descobrir quem eu sou. Será que a gente teria resposta para essas perguntas? Quem é você? Do que gosta? Em que acredita? O que deseja? Eu acho que se der um caderninho e uma caneta para cada um de nós aqui, para responder essas perguntas, eu acredito que nós veremos o dia nascer e estarei em branco. Porque nós temos o hábito de falar, eu sou casado, eu sou solteiro, eu tenho tantos anos, eu tenho tantos filhos. Não quero saber o que você tem. Eu quero saber o que você sente. Será que nós teríamos essa resposta? Eu quero saber quais são seus planos para a sua programação reencarnatória. Está deixando para depois de aposentar? Vai que não dá tempo. Então é isso, nós não temos essa resposta e nós ficamos criando respostas alternativas. Eu sou lá, né? Eu sou do bem, eu sou honesto, eu sou perseverante. Só para derrubar essas teorias, eu posso ser do bem, posso não fazer mais o mal pelo mal. Tá? Sou honesto? Posso pagar minhas contas em dias. Mas será que eu sou honesto com o que eu sinto? Porque às vezes eu penso uma coisa na hora de falar, para poder agradar alguns, eu falo outra diferente. Na hora de fazer aquela coisa, eu faço diferente novamente para poder agradar outros. Aí o que eu sinto fica completamente bagunçado.
Porque a princípio eu queria fazer uma coisa, mas eu estava preocupado em agradar, ao invés de fazer o que eu achava que era certo. Eu estava tentando agradar alguém. E aí, sou perseverante. Será que somos perseverantes? Quantas vezes começamos um curso na casa espírita e desistimos no meio do caminho? Quantos livros nós temos em casa com marcador de página lá que não demos continuidade nele? Então a nossa perseverança também já fica por aí, né? No que acreditamos em dias melhores? Qual tem sido a minha cota de colaboração para que haja dias melhores na minha vida? Será que eu só estou à espera do milagre ou eu estou procurando ser o milagre da minha vida? De fazer diferente? É doloroso, né? Quando a gente se depara com toda essa situação, a coisa vai complicando, porque fala, e aí? Eu já não consigo mais arrumar culpado para nada. Acabou. Nem eu sou culpado, eu estou errando pela ignorância. Então, continua. Para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos da nossa vida. Vou fazer um pequeno resumo rapidinho. Quantos amigos você manteve? Porque fazer amigos é fácil, basta ser apresentado, mas manter um amigo é um relacionamento. Quem tem amigo de longa data aqui sabe. Tem que tolerar os atrasos que dá, as manias que tem, o time que torce. Eu já magoei essa criatura já me magoou alguma vez, mas nós passamos por tudo e a amizade está ali. É um relacionamento, literalmente. Quem tem amigo de longa data. Né? Em que consiste sua trajetória amorosa? Cada um tem a sua resposta. Né? Como temos educado nossos filhos? Quanto está havendo de alegria em seu dia a dia? Conversei esses dias com uma senhora. Sexta-feira nós temos entrevista na nossa casa para o tratamento. E aí, ela disse assim, faz muito tempo que eu não dou uma boa gargalhada. É o que tem acontecido com a gente. Temos vivido triste, cabisbaixo. E tem pessoas que às vezes vai numa festa, está com os amigos, está num ambiente gostoso. Sabe quando a gente ri que chega a dar dor no queixo, assim? Tanto ri. No final vem o sentimento de culpa. A pessoa fala assim, eu estou rindo tanto hoje que acho que amanhã eu vou chorar. Já ouviram essa expressão ou não? Isso é culpa. Deixa a culpa para lá, vamos rir muito, vamos aproveitar os momentos alegres da nossa vida, promover para que aconteçam esses momentos alegres, sabe por quê? Porque é justamente esses momentos que vai nos trazer paz e nos preparar para enfrentar os momentos difíceis amanhã. Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, só que ele não disse que nós não teríamos momentos felizes. Temos sim. Quando estamos com pessoas a quem nos afinamos, é muito importante provocar esses momentos felizes. Vamos lá, vamos piorar um pouquinho a situação. Quantas pessoas magoamos na vida? Quantas vezes tivemos a coragem de pedir perdão? E principalmente, quem vai sentir a nossa falta? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que talvez vocês não saibam, e é muito sério. Tá? Todo mundo aqui vai morrer. Sabia ou não? Vai desencarnar? Sabia disso? Parece uma pergunta boba, né? Mas não é não. Dá a impressão que a morte e a dor vai bater só até na casa do vizinho, vai pular nossa casa e vai partir para outra. Nós comemos em exagero, bebemos demais, corremos demais, nos preocupamos demais, ficamos ansiosos demais. E isso tudo é uma forma de suicídio. Involuntário, mas é. Tá? Então, a gente acha que a dor só vai bater até na porta do vizinho, a nossa tem um X lá, uma cruz de sangue, né? Que vai ser pulada da nossa casa. A nossa fé vai até onde bate a dor. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, faço minhas preces, faço evangelho no lar. Bateu a dor em casa, eu já acho que Deus me abandonou, que meu anjo de guarda pediu as contas, né? E a gente já se sente abandonado. O que nós estamos fazendo para poder manter essa paz em nosso coração? Que não venha doença, já que nós sabemos que as doenças estão aqui, gravadas em nosso perispírito ao longo dos milênios, em forma de sentimento. Nosso perispírito é um HD de computador, e de repente ele tem dado disco cheio aí, está jogando tudo para o corpo, fala, se vira que eu não estou dando mais conta não. E surgiu tudo quanto é coisa ultimamente, né? Está surgindo doenças que a gente nunca tinha visto, ou até então não tinha dado nome para elas.
mas tudo são doenças psicossomáticas. Psico tem a ver com psi, a mente, o espírito. Soma é o corpo. São as doenças do espírito refletindo no corpo. E a gente vai ter que encarar isso aí. Quando eu perguntei quem vai sentir a nossa falta, daqui a pouquinho nós vamos estar sendo visitados naquele caixotinho de madeira ali, né? E aí? Será que a esposa ou o marido vai chegar e vai falar assim, olha, meu esposo ou meu marido está aqui, vai me fazer muita falta, quero um companheiro, uma companheira? Será que os filhos vão chegar ali e falar, olha, meu pai ou minha mãe que está aqui, eu vou sentir muita falta porque nos momentos difíceis, não ficava apontando os meus defeitos, mas me abraçava, chorava junto, me ajudava a resolver os problemas? Será que vai chegar alguém que a gente nunca viu na vida e vai falar, vocês não me conhecem, mas essa pessoa aí no momento mais difícil da minha vida, ela me emprestou o ombro para chorar? Porque é só isso que nós vamos levar. Só isso. Ninguém vai perguntar como era a nossa casa, se tinha terra, se trocava de carro todo ano. É isso que nós vamos levar. O que nós estamos plantando agora para colher no final dessa encarnação ou na próxima? Porque é na reta final que nosso passado nos calará e responderá por nós. Eu conheço gente tão fria quanto essa mãozinha aqui, ó, para cuidar de um moribundo. Conversando com uma amiga dias desse, e ela falou assim, eu só não ponho minha mãe no asilo porque eu tenho dó e porque também eu não sei o que os outros vão falar. Tá? Porque minha mãe nunca me deu abraço. Eu falei, mas você está abraçando a sua mãe? Porque se você não estiver abraçando a sua mãe, você está fazendo exatamente como ela. Você está sendo melhor em quê? Eu perguntei para ela. Nós estamos sendo iguais. Nós estamos reproduzindo comportamento. Tem pessoas que falam, mas meu pai fazia, meu avô fazia, meu bisavô fazia, meu tataravô fazia, e eu não vou mudar isso? Será que todos eles estavam certos naquele comportamento? Se estiver, mantenha, mas se não tiver, mude. Para que seguir a tradição do erro? Então é necessário, é na reta final que nosso passado nos calará e falará por nós. Essa frase aqui, ó, tem tudo a ver conosco. Deixa eu ver. Ah, foi. É uma frase simples, comum, tá? Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive, meu inimigo. Tudo isso não deixa de ser uma grande virtude. Isso aí nós encontramos em livros de autoajuda, mensagens e tal. Essa pessoa nem espírita não é, e olha como ele complementa essa frase. Mas o que acontecerá? Se descubro que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim. Sou eu mesmo. E precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Olha lá. Jung, né? Precursor da psicanálise aí. Eu sou o inimigo que é necessário amar. Vamos encontrar Jesus nessa frase de Jung? Tá? Ele diz que o meu inimigo reside dentro de mim. Sou eu mesmo. É aí que a gente volta no tema principal. O que Jesus disse? Nos chamou de hipócrita. Primeiro tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Então aqui, se o meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo, eu tenho que aprender a me perdoar para poder perdoar alguém. Eu tenho que aprender a me amar para poder amar alguém. Eu tenho que aprender a admitir que eu também erro, para poder aceitar o erro do outro. Aí sim, eu estou tirando a trave do meu olho para poder tirar o cisco do olho do meu irmão. Caso contrário, será cego conduzindo cego, ambos cairão no precipício, palavras dele também. Coisas que a gente vai ter que mexer em nós. Enquanto eu não alterar isso, eu não vou conseguir lidar bem em paz com o outro. Eu vou ter dificuldade. Tá? Porque o dia que eu admitir que eu erro, quando eu ver alguém fazendo alguma coisa errada, eu vou falar assim, bom, isso aí eu não erro. Mas eu erro em outras coisas que essa pessoa talvez não erre. Não fica mais fácil de aceitar o erro do outro? Ao invés de julgar, condenar e se bobear, executar a sentença? Fica mais fácil de lidar com o outro. Muita gente tem se falado em regeneração. Olha o planeta de regeneração, a Terra está se transformando. Legal. Só que, quando eu
aprender a lidar com qualquer tipo de pessoa, respeitando a sua maneira de ser, se ele tem piercing, tatuagem, é homossexual, não importa, para mim é uma pessoa, respeito aquela pessoa exatamente como ela é, sem tentar modificá-la. Eu já estou pronto por regeneração. Simples. Na teoria é. Na prática, nem tanto. Né? Só fechando, eu me considero esse cara aqui, não sei se vocês se consideram também. Isso aí é a parábola do filho pródigo. Eu acho que eu sou o cara, o filho pródigo. Só para lembrar que filho pródigo não é filho prodígio, tá? É filho problema. Tá? Lembra da parábola, resumindo rápido? Jesus contando, o filho pródigo, o filho problema, chegou para o pai e falou, estou cansado dessa vida no campo, dá minha parte da herança que eu vou cuidar da minha vida. O pai vende metade do que tem, dá metade dele, ele vai embora, perde aqui, perde ali, daqui a pouquinho ele se vê sem nada porque passaram ele para trás e pronto. Ele volta para casa? Não. E o orgulho, como é que fica? E o que os outros vão falar? Aí ele arruma serviço numa fazenda. Ele foi alimentar os porcos. De repente ele se vê literalmente dormindo com os porcos. Aí chegou no fundo do poço, aí não dá mais. Né? Aí tem que engolir o orgulho mesmo, não dá mais para continuar. O que acontece? Ele então, numa noite ele acorda e ele pensa de si para consigo. O mais humilde dos servos de meu pai vive com muito mais dignidade do que eu. Aí ele engole o orgulho e falou, eu não mereço mais ser chamado de filho, mas eu vou voltar para ser um servo de meu pai. Vive melhor do que eu. E ele resolve voltar, o pai fica sabendo, mata melhor novilha, contrariando outro filho, né, que falou assim, vem cá, esse cara vai lá, perde tudo, joga tudo fora, e o senhor ainda comemora matando a melhor novilha. Eu sempre estive do teu lado, o senhor nunca me deu sequer um carneiro para comemorar com meus amigos. E o pai diz, mas esse filho estava morto, hoje ressuscita. Essa é a ovelha desgarrada que volta para o rebanho. Você sempre esteve do meu lado, sempre teve meu apoio, e outra, tudo que eu tenho agora é seu. Está reclamando de quê? Né? Então eu já me vi em muitas situações dormindo literalmente com os porcos. Ficar me questionando, será que eu fui abandonado? O que está acontecendo comigo? Eu tento fazer as coisas direito, dá tudo errado. Por que a gente sofre? Cada um de nós já viveu o seu tempo, essa experiência, de uma forma ou de outra. Mas alguém tem dúvida que nosso Pai nos espera de braços abertos com uma festa? Será que nós vamos ter que estar dormindo literalmente com os porcos? Né? Se a gente começar a fazer agora, como eu disse lá, é na reta final que nosso passado nos calará e falará por nós. Então eu preciso fazer o quê? Começar a fazer agora. Se o outro não faz, é problema dele, mas se eu não faço, é problema meu. Não vai servir como desculpa, ninguém fez, não, mas e você? Então eu tenho que fazer a minha parte, independente do outro fazer a parte dele ou não. Eu não tenho que ficar exigindo, olha, eu estou sofrendo por tua culpa, ninguém tem culpa do meu sofrimento. Ninguém tem culpa do meu sofrimento. Ninguém causa o meu sofrimento, a não ser que eu permita que a pessoa me incomode. Eu tenho que parar de arrumar um culpado e também não me sentir culpado. Mas pelo contrário, olha, eu estou errando pela ignorância, eu estou agindo dessa forma, eu vou tentar agir diferente. Não é por acaso que essas pessoas estão do meu lado. Emmanuel diz que toda pessoa difícil e complicada na nossa vida é uma bênção. Confesso que eu fiquei bravo com ele no começo. Né? Fala, só porque ele já superou, vem falar isso? Mas não, é verdade. É verdade. O que é aquela pessoa que está do meu lado, que me incomoda, que me irrita, que me tira do sério, qual virtude ela está me ensinando? A paciência. O problema é que eu quero fazer uma prece, pedir para Deus e amanhã cedo eu amanheço paciente. Eu não quero aprender a paciência com o outro, principalmente com aquele que me irrita. Porque aquele que não me irrita não vai me ensinar paciência. Então aquilo que nós enxergamos com os olhos da negatividade, na realidade, deveria ser com os olhos positivos. Todo sofrimento é derivado de aprendizado. Um benfeitor espiritual, ele já veio aqui, eles já estiveram aqui em Rio Preto, a Marlete e o Lucas, de Presidente Prudente, muita gente conhece eles. Eu estudei com eles 3 anos lá, em Prudente. E o benfeitor espiritual lá, o Carlos, que era médico psiquiatra desencarnado, dava aula para nós. E ele chegava lá no grupo de 200 pessoas assim, ele falava assim, bom dia, tudo bem com vocês? E a gente falava, tudo bem, e ele falava, que pena.
Porque enquanto aparentemente está tudo bem, vocês estão estacionados espiritualmente. Então é necessário, nós só crescemos na contrariedade. Quando somos contrariados, estamos sendo convocados a fazer diferente. Então vamos fazer diferente, sem culpa. Não deu certo hoje, faz amanhã. Não deu amanhã, faz depois. Que Jesus nos abençoe.